Viva! Este é O Que Eu Andei Para Aqui Chegar, o podcast que duas estagiárias Blue Book na Comissão Europeia, em Bruxelas, curiosas por natureza, decidiram criar por estarem inquietas com as notícias que lhes chegavam de Portugal. O problema da habitação, os números elevados da imigração, a falta de participação nos jovens da política e o aumento da extrema-direita. Em cada episódio, convidamos outros colegas estagiários portugueses na Comissão Europeia, da sessão de outubro de 2023, para tentar perceber a história de cada um, os planos para depois do estágio e o que pensam da atualidade. E hoje temos connosco a Beatriz Lopes. A Beatriz... Olá, bem-vinda. Bem-vinda. A Beatriz tem 24 anos, nasceu em Constância, distrito de Santarém, fez a sua licenciatura em Saúde Pública Europeia na Universidade de Maastricht, nos Países Baixos, e o mestrado em Saúde Pública Internacional na Universidade de Amsterdão, também nos Países Baixos. Pelo caminho, fez um Erasmus na Irlanda, na Universidade de Cork, e como estagiária ficou na DG Santé. Bia, o que andaste para aqui chegar? O que é que eu andei para aqui chegar? Para além do background que vocês descreveram agora, andei, não muito, um pouquinho, só tive de mudar de país aos 16 anos e andei um pouquinho, não tenho um currículo muito extensivo em termos profissional, mas acho que o facto de ter mudado de país, o facto de ter algumas experiências internacionais me ajudou a chegar aqui onde estou, neste momento. Então mudaste, vamos dizer a quem está em casa, essa mudança foi de Portugal para... Para a Bélgica, sim, devia ter elaborado. De Portugal para a Bélgica, e depois uns aninhos na Holanda, para estudar, basicamente, e uma experiência também de Erasmus na Irlanda. E como é que tu descobriste os estágios Blue Book? Como é que eu descobri? Não sei exatamente o momento que os descobri, quando é que alguém me falou deles, mas quando eu estava na Universidade de Maastricht, que é uma universidade que está muito ligada também às instituições, tem muitos estudos já relacionados com estudos europeus, direito europeu, e havia muita ligação já com Bruxelas, estágios relacionados, não só nas instituições, mas relacionados com a União Europeia, e também os meus estudos Saúde Pública Europeia já tinham bastante ligação às instituições. Comecei a ver a possibilidade de trabalhar, como é que seria trabalhar nas instituições. Já havia na minha universidade estágios atípicos, que não são Blue Book, são atípicos, e que algumas pessoas fizeram e me falaram daquilo. E eu fiquei sempre meio curiosa, mas como só tinha a licenciatura também nunca concorri, achei que ainda era muito cedo para concorrer. Só quando comecei a fazer o mestrado é que encontrei, não sei se foi no LinkedIn, se foi online, estágios Blue Book na comissão, e candidatei-me quando ainda estava a fazer o mestrado, e mesmo para a DG Santé, porque era a área que eu queria mesmo trabalhar, na área da saúde, e não consegui entrar logo que concorri. Não tinha o mestrado, não tinha experiência sequer de trabalho, portanto assumi que fosse normal. Só depois, quando fui para Bruxelas e fiz um pequeno estágio numa ONG, é que aí concorri outra vez e consegui entrar no estágio. Portanto, assumi que fosse o facto de ter tido um bocadinho mais experiência, e experiência ligada já com as instituições ou a União Europeia na área da saúde. Pronto. E como é que nasceu esse teu interesse pela saúde? Eu calculo que estudar isso durante o período de pandemia também tenha sido particularmente interessante, mas acho que é raro assim vermos pessoas, pelo menos eu não conheço ninguém que tenha um interesse assim por saúde, não é medicina. Não sei, queres falar um pouco sobre a tua área? Porque... Sim, quer dizer, tudo começou, eu sempre tive interesse na área da saúde. Pronto, na escola gostava muito de biologia, mas mais da parte da saúde humana.
sempre tive interesse, sempre soube que queria algo nessa área. Agora, exatamente em que área específica, não sabia. Esteve sempre muito inclinada para ciências biomédicas, portanto, mais para a área ainda mais científica, mais de biologia. Mas quando decidi que curso escolher, quando se vai para a licenciatura, sinceramente, para ser honesta, não tinha a certeza o que é que eu queria. Sabia que era nesta área, mas exatamente o que não sabia. E pensei que só a área da medicina, ou só uma área, senti que era muito restrita, só muito específica, e eu queria uma coisa mais geral, também com a parte social da saúde, com todos os outros aspectos que a saúde, ou não só saúde individual, por exemplo, quando se vai ao médico, cura-se uma pessoa, pronto, eu não sentia que seria tanto o meu propósito, ou não tinha tanto interesse, mas esta parte da saúde pública, de políticas de saúde que impactam ao nível da população, sempre senti que seria mais a minha cara e que senti que podia ter mais impacto aí, ou que tinha mais propósito nessa área mais geral. E depois, se descobrisse a meio da licenciatura que gostava mais de uma área, aí especificava um bocadinho mais quando fosse para fazer o mestrado. Mas sempre, pronto, continua a ser um estudo super geral. A saúde pública é muito difícil explicar também exatamente o que é, porque é super variado. Pode ir mais da parte da bioestatística, da parte mais estatísticas, epidemiologia, que é mesmo o estudo das doenças mais infecciosas, como o que aconteceu no Covid. Muita gente durante a pandemia especializou-se na área de epidemiologia, porque era exatamente o estudo que, como é que se diz, monitorizava os casos que iam acontecendo. Portanto, houve bastante interesse nessa área durante a pandemia, porque ficou muito relevante, só se falava disso, portanto as pessoas começaram a pensar, ok, isto é sério e é relevante e afeta toda a gente. Por acaso é engraçado, eu não sei se em Portugal há um curso assim, com esse nome, mas o que eu sei é que alguns alunos de medicina, depois, quando tiveram de escolher uma área de especialização, optaram pela parte da saúde pública. Ou seja, eu acho que aqui, mas o meu conhecimento é muito pequeno sobre o assunto, as pessoas, para irem para essas áreas, vão pela vertente da medicina, realmente. Exatamente, não, estás certa. Em Portugal, normalmente vai-se para a saúde pública depois de ter feito os 5 anos ou os 4 anos da medicina, e aí é que escolhem a saúde pública. Agora já existe mesmo, recentemente abriram um curso mesmo de saúde pública, licenciatura, portanto é mesmo recente. Como eu estudei na Holanda, havia logo uma licenciatura em saúde pública e, portanto, fui diretamente para a área da saúde pública, sem ter a base da medicina, que também não era a minha intenção, mas em Portugal ainda se vai muito pela medicina, e depois é que se especializa em saúde pública. Parecem ser coisas um bocado diferentes, não é? No sentido, não tens que ter um conhecimento de medicina para poder, se calhar, estar dentro dessa área, não sei. Sim, acho que deves ter as bases, mas acho que não precisas de 5 anos de medicina em si, de estudar todas as doenças, curas, tratamentos. Pronto, eu acho que não é preciso ter uma base tão forte, mas eu acredito que muita gente vá primeiro para a medicina e depois percebe que não é bem, não querem exatamente esse, não é o estilo de vida de médico, e começam a perceber que gostam mais da parte mais geral, como é que eu impacto isto a nível populacional, e aí é que vão para a saúde pública. Eu acredito que seja bastante o pensamento de muita gente que está em medicina, que continua a gostar da área da saúde, mas não se vê exatamente a ser um médico, ou trabalhar num hospital. Pronto, não sei sempre qual é que é o racional por trás, mas muita gente acaba por estudar saúde pública depois de se aperceber que não quer estudar exatamente medicina ou que não quer exercer no futuro.
E o teu objetivo é trabalhar na Organização Mundial da Saúde ou nem por isso? Isso é bastante ambicioso. Eu própria não sei se revejo no nível assim ou. Claro que já andei a ver, obviamente, o que é que eles fazem lá, na OMS. Não, eu tento ser realista e tento ver o caminho passo a passo e claro que ter tido um estágio na comissão abre muitos horizontes, mas eu sinto que ainda preciso de muita experiência, ainda preciso de ver muita coisa para realmente primeiro saber o que é que eu quero fazer, onde é que eu me encaixo e depois aí é que vejo exatamente onde é que me vejo a trabalhar. Portanto, as vidas... Diz. Desculpa. Não é só dizer, a vida dá muitas voltas, portanto eu própria tento ser realista e ir vendo o que é que eu gosto e aí é que eu opto para saber o que é que eu vou fazer. Diz, Catarina. Não, ia só perguntar-te sobre a tua experiência do estágio, mais concretamente, se nos querias falar um pouco sobre isso, porque acho que foste assim dos estagiários portugueses, tiveste um percurso também um pouco diferente e mesmo uma formação que não vem da área das ciências ditas sociais, ou portanto, o que é que fazias ao certo no teu estágio, se tinha a ver com aquilo que tu estudaste? Na minha unidade, eu trabalhava com o projeto EU for Health, que é um projeto, não um programa, que começou a existir na altura da pandemia, quando houve muitos fundos direcionados para a DG Santé, e criaram este programa que são 6 anos, que é um programa que financia, desculpem, isto é traduzido, que financia outros programas ou projetos de saúde que já existiam anteriormente. Portanto, na minha unidade, a área era realmente dentro da saúde pública, mas era muita gestão de projetos, gestão de financiamento, budget, portanto, foi muitas coisas novas para mim que eu não estava 100% à vontade. Era a parte da coordenação, portanto, nós trabalhávamos diretamente com a agência RADEA, que eles é que faziam mais a parte realmente das calls, das grants, e nós fazíamos só mais a gestão do projeto e não é criação porque já estava criado, também não é implementação, era a coordenação com as unidades, outras unidades, portanto nós não éramos experts, por exemplo, aquilo tinha a área do cancro, um dos domínios era a área do cancro e nós tínhamos de consultar a unidade do cancro para eles para eles criarem documentos, para eles editarem as partes que é preciso mais expertise na área do cancro. Portanto, eu sentia que não conseguia, que nós não tínhamos o poder de criar, de ter aquela flexibilidade de nós pomos os nossos pensamentos ou as nossas ideias, porque tínhamos de consultar toda a gente, porque não tínhamos o expertise nas áreas técnicas. E, portanto, o trabalho era muito consultar pessoas. A parte de budget não era a minha responsabilidade, apesar de pessoas da minha unidade estarem responsáveis, e ainda bem que não fui responsável, porque eu também não tinha muito conhecimento nessa área. E então, isso se calhar foi a parte que gostaste menos, não sei. De outras tarefas, quais é que foram aquelas que te entusiasmaram mais ou que te marcaram mais profissionalmente e pessoalmente? Profissionalmente e pessoalmente. Eu gostei de várias tarefas, por exemplo, eles iam-me delegando tarefas à medida que fosse necessário, claro que era muito, dependia das necessidades do momento. Também era estagiária e eles iam-me incluindo também nas tarefas mais simples, eles não me davam muita responsabilidade, e por um lado, ainda bem, porque também talvez eles próprios não têm muito mais experiência, já estavam ali há anos e claro que eles já sabiam como é que funcionava. Uma tarefa que me entusiasmou, por exemplo, o programa, temos de fazer uma avaliação do programa a meio e temos de contratar alguém externo para fazer a avaliação, não podemos fazer nós a avaliação. E nós temos de enviar
isto é muito específico, a DG Budget, certos indicadores de como eles nos podem avaliar. E eu basicamente estive a ver todos esses indicadores, a ver quais é que eram os indicadores certos, claro que não estava sozinha, obviamente, para sermos avaliados. E talvez gostei da tarefa porque me deram esta responsabilidade e eu senti, ok, sinto-me segura a fazer isto, sinto que posso, claro que não tinha a flexibilidade de alterar o conteúdo, mas gostei, tive a interação com a DG Budget e para mim foi uma coisa nova, mas que me senti segura a fazer, portanto, para mim foi interessante fazer. E sentes que tu já tinhas vivido, como tu própria disseste, em Bruxelas, não é? Na altura do secundário foste de Portugal para Bruxelas, depois foste estudar para a Holanda, voltaste para Bruxelas para fazer o teu estágio. Tu sentes que este estágio alterou a tua forma de pensar sobre a Europa? Ou tu já vivendo em Bruxelas, tu disseste-nos fora daqui que frequentaste a escola europeia, já tinhas se calhar uma ideia da Europa bastante mais completa? É assim, a minha percepção da Europa ou da União Europeia, claro que foi mudando ao longo dos anos. Quando eu fui aos 16 anos para a escola europeia, eu sabia o que era a União Europeia, mas não sabia exatamente, não tinha uma opinião fixa, pronto, sabia que era este tipo desta organização internacional que gera, pronto, sabia o que era e conhecia muitas pessoas cujos pais trabalhavam, mas talvez nunca vi, nunca pensei muito sobre isso, na verdade. Só quando fui realmente estudar para a licenciatura é que comecei a pensar o que é que isto significa, qual é que é o poder desta grande máquina sobre nós, sobre os Estados-membros, e aí é que comecei a ficar mais interessada realmente no impacto que tem sobre os Estados-membros, e especialmente na área da saúde, obviamente. Ainda não há muitas competências da União Europeia na área da saúde, está cada vez a haver mais. E com o estágio, eu já tinha estagiado antes, pronto, mas claro que no estágio tive mais contacto com pessoas que trabalhavam mesmo dentro. Tive um estágio anterior. Claro que, como falam, talvez já tenham mencionado na bolha, sinto claramente que é uma bolha que as pessoas, pronto, criam ligações entre eles, das pessoas que trabalham nas instituições. É um meio um pouquinho fechado. Quem já está há muito tempo nas instituições, sinto que, como já estão dentro da bolha há tanto tempo, às vezes podem perder um pouco de perspectiva das realidades locais, nacionais. Não estou a dizer toda a gente, mas tenho a sensação que isto há uma tendência para acontecer. Portanto, sim, realmente trabalhar, claro que eu se calhar não tive o tempo suficiente, mas sinto que se começa a formar uma bolha de pessoas e nós próprios fazemos já parte de uma bolha interna, dentro desta bolha. E sim, realmente cria-se. Claro que eu não tive experiência muito com ou contacto com pessoas que só as pessoas da minha unidade é que já estavam lá há muito tempo e, portanto, aí conseguia reparar que realmente já havia percepções de realidade diferentes da minha e das pessoas que já lá estão há muito tempo. Pronto. Acho que é uma coisa que várias pessoas até já mencionaram e interessante de se pensar. E sobre o teu caminho daqui para a frente, a Joana já te perguntou o que é que tu gostarias de fazer, mas agora que o estágio já acabou, já estamos a gravar isto no pós-estágio, quais são os teus planos? Se tens planos assim, mais concretos? Para ser honesta, não tenho um plano concreto do tipo quero fazer isto, quero seguir este caminho, quero continuar na área da saúde, na saúde pública. Gostaria muito de continuar de alguma maneira conectada a políticas de saúde europeias, porque também é o que tenho feito até agora, mas estou aberta para muito mais do que só esta área ou só
esta vertente das políticas da saúde. Gostaria de ter uma experiência internacional no sentido que fora da União Europeia, fora da Europa, porque a área da saúde global também é muito relevante para mim e gostaria muito de explorar. Portanto, países também subdesenvolvidos ou estou a traduzir do inglês, com baixo desenvolvimento económico. Também há outro tipo de doenças, outro tipo de políticas que para mim seria muito interessante ter uma experiência a nível internacional, não sei, em África, na Ásia. Acho que seria importante para mim pessoalmente e profissionalmente ter uma experiência aí. Mas não, ainda não há perspectivas de... Era uma ideia que eu gostava, não sei se é uma fantasia ou algo meu, mas que gostaria de ter uma experiência aí. Vês esse caminho a passar por Portugal? Não excluo completamente. Claro que se eu quiser ter uma experiência internacional, para mim voltar para Portugal, talvez não faça sentido. Num curto prazo, talvez a longo prazo me veja um dia a trabalhar em Portugal. Não excluo completamente, mas não fica nos meus planos de curto prazo. Não te esqueças que já tiveste contacto com a antiga Ministra da Saúde. Exatamente, exatamente. Durante o estágio, diga-se. Durante o estágio. Tenho de aproveitar já as conexões que estou a fazer. Mas sim, não descarto completamente, mas talvez no futuro. E no teu inquérito tu disseste-nos que também o que te faria querer voltar seria um emprego que te despertasse interesse, poder estar perto da família e viver num país com um clima agradável, Sim, mas que sim. a falta de oportunidades na tua área e de oportunidades concretas que te despertem interesse, assim como os baixos salários, a dificuldade de progredir na carreira e a falta de um equilíbrio entre o trabalho e a vida, traduzindo assim, são fatores que te fazem pensar duas vezes sobre voltar para Portugal. Sim, sim. Sim, claro que na vida não se pode ter tudo, ou é muito difícil ter tudo de uma só vez. Isso é de alguns fatores que talvez me bloqueiem ou que não ajudem o meu regresso a Portugal, pelo menos para trabalhar. Porque quando também estás fora e tu vês como tratam os trabalhadores ou como podes progredir de alguma maneira na tua carreira e que há um pouco mais condições que há em Portugal, generalizando, obviamente. Para mim, voltar para Portugal parece um passo atrás. Neste sentido, as condições de trabalho não significa que não seja desafiante ou que não seja interessante trabalhar na área da saúde em Portugal, mas para mim é um bocadinho. É o que me bloqueia um bocadinho de voltar. Se me permitem, queria só recuar ligeiramente, porque eu acho interessante também falar um bocadinho da vertente mais extracurricular que nós tivemos ao longo da nossa vida e que também nos trouxe bastantes competências, e tu foste atleta de alta competição. Tu sentes que, já agora se quiseres falar qual era o teu desporto e no fundo eu queria perceber se sentes que ter sido atleta de alta competição também ajudou a abrir os teus horizontes até na própria paixão pela área da saúde pública, e se sentes que algumas das tuas competências que tens atualmente, e eu acredito que, por exemplo, a gestão do tempo seja uma delas, sentes que o desporto te trouxe também algumas competências que tu ainda hoje sentes que são preponderantes para o teu percurso? Claro, sinto que me afetou mais a nível pessoal do que a profissional. Competências que tu adquires não só. Tu não pensas que estás a adquirir estas competências enquanto estás quando estás a treinar, quando estás a preparar-te para competições, mas acabas por ganhá-las e só passado uns anos é que refletes um bocadinho sobre isto. Comecei muito cedo e, portanto, também não sabia o que não era não ser ginasta, atleta.
E eu sinto que se ganha claramente competências. Acho que todas as pessoas que fazem desporto ou atletas se apercebem que isto acontece. O facto de, por exemplo, ter tido de treinar todos os dias, tem-se de gerir bem o tempo. Tu tens aquele tempo para estudar e não tens mais, e acabas por gerir o tempo até melhor. Competências como resiliência, ter objetivos a curto e longo prazo, são competências que eu acho que são super importantes para a vida. Aliás, eu agora, como não pratico um desporto de alta competição, sinto que tenho mais dificuldade, por exemplo, em gerir o meu tempo, tendo mais tempo livre, porque não sei o que fazer com tanto tempo que acabo por fazer menos do que fazia quando tinha o tempo restrito. Então, tento sempre procurar agora alguma coisa para fazer para ter um horário mais fixo e saber, ok, neste período eu tenho de fazer isto, porque sei que, ao contrário, não conseguirei fazer. E, portanto, sim, realmente, eu acho que dá competências. Todas as atividades extracurriculares ou que temos de dividir o tempo não só dos estudos, como a nível pessoal, temos de gerir bem o nosso tempo e eu acho que isso é uma competência para a vida e que eu tento muitas vezes voltar atrás e pensar, ok, como é que eu geria o tempo antes e tento fazer agora, aplicar agora na minha vida. Sim, é assim, eu não sei bem este podcast a quem chegará, mas se chegar a alguns jovens, acho que é um parênteses interessante porque às vezes é bom fazermos este tipo de atividades, sejam elas relacionadas com o desporto, sejam elas relacionadas com as artes, porque isso num currículo é sempre uma mais-valia e pessoalmente também. E pronto, e é bom, nós já tivemos aqui também outros colegas que trouxeram essa faceta e se calhar também é algo que podemos aqui ver como sendo em comum, que se calhar perfis de desportistas, antigos desportistas ou artistas, etc., são uma mais-valia. Por isso, malta, façam desporto e artes. Sim, sim. E agora acho que está cada vez a ser mais valorizado no currículo, não só que licenciatura, mestrado tiraste, mas que atividades extracurriculares fizeste, porque realmente isso distingue muitas pessoas do que é que elas fizeram no seu tempo livre. E acho que está a ser cada vez mais valorizado, e eu acho bem. Sim, até voluntariado e outras atividades. Sim, sim, sim. Nós temos alguns dados, se calhar queríamos partilhar contigo, Bia, se calhar já estás a par deles, se calhar não. Não sei se a Joana os quer Sim. partilhar, mas voltando aqui ao ponto da conversa sobre voltar ou não a Portugal, se isso passa ou não pela tua cabeça, pela tua vontade, temos aqui alguns dados. Sim. Bem, tu já foste morar para um país diferente há algum tempo e se calhar sentes ainda mais estas diferenças. E um dos motivos que grande parte dos nossos colegas fala acerca do regresso ou não a Portugal é a questão salarial. O salário mínimo em Portugal aumentou apenas neste passado mês de janeiro 760 euros para 820 euros brutos e o salário médio mensal líquido de um jovem residente em Portugal ronda os 1000 euros, embora não chegue lá bem. E se compararmos com os dados da Bélgica, o salário mínimo na Bélgica aumentou também este ano, não, do ano passado para este ano, sim, de 1955 euros para quase 2000 euros, para 1994 euros. Tu sentes que... e o salário médio na Bélgica é de 3.886 euros. Portanto, a nossa questão prende-se se a questão salarial para ti também é um fator de decisão no que toca ao regresso ou não a Portugal. Sim, como já referi, talvez não seja a razão mais forte, mas é muito forte o facto de
de tu com o mesmo emprego ou com o mesmo nível de experiência consegues muito mais num país do que no outro. Eu acho que isso determina ou pelo menos influencia muito a decisão de muitos jovens ou de muitos profissionais a mudarem de país, porque com as mesmas competências consegues muito mais fora, porque é que hei de ficar aqui? Sim, essa é a pergunta que muitos nos fazemos e acho que temos vindo a fazer agora que o estágio também terminou. Se calhar fazíamos a nossa pergunta final, que costumamos sempre fazer, que é: qual é a tua primeira memória da União Europeia? A tua memória mais antiga? Não tem de ser. Eu sinto memória de quando me mencionaram ou de quando aprendi sobre ela. Pode ser qualquer uma das coisas. Já tivemos respostas muito diferentes a esta pergunta. Tenho que voltar atrás no tempo, pensar um bocadinho. O que me vem à cabeça agora foi numa aula de História, quando me falaram na União Europeia. Portanto, devíamos estar a falar dos acontecimentos nos últimos anos e quando se formou a União Europeia. Portanto, foi numa aula de História que eu aprendi. Talvez eu já sabia que se calhar confundi a Europa com a União Europeia, não me lembro como é que eu percepcionava as coisas, mas devia ter aí uns 14 anos quando me falaram sobre a União Europeia e pronto, é isso. As aulas de história a fazerem a diferença, sim, sim. Exatamente. Falam duas pessoas de história. Nada bias. É importante aulas de História. Não é Bem, só muito obrigada, Bia, por ter estado Obrigada a connosco. vocês por me convidarem e pela oportunidade. Obrigada e boa sorte Obrigada e para vocês também. para o futuro. Vamos por aí. Obrigada. Adeus. Tchau, tchau. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar.